Queridos e amados irmãos, que a paz e a graça do Senhor seja com todos nós. A palavra de Deus para nossa meditação está no livro de Mateus, capítulo de número 17, versículo de número 5. Falando ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrada. Escutem o que ele diz. Esse texto retrata um grande milagre quando o Senhor Jesus estava ali no monte com os discípulos e ele se transfigura. O seu rosto passa a brilhar como o sol e a sua roupa como a luz. E ali os discípulos têm uma visão de como é o Senhor Jesus na glória. E após aquele milagre, uma voz dos céus se manifesta de forma audível e os discípulos, ouvindo aquela voz, eles passam a temer e se prostram. E a voz recomenda, primeiro, a voz dá algumas referências do filho dele, ou seja, algumas referências de Cristo, chamando de amado e que se agrada dele. E recomenda que os discípulos escutassem a sua voz. E vejamos alguns motivos pelos quais devemos ouvir a voz de Cristo. Primeiro, ele é filho de Deus. Sendo filho de Deus, o próprio Pai dá testemunho dele, quando diz que ele é o filho amado e que ele se agrada do seu filho. Imagine que referência maravilhosa, que testemunho maravilhoso do Pai falando sobre o Filho. E segundo, recomenda que os discípulos dessem atenção à voz do seu Filho. Segundo motivo pelo qual devemos ouvir a voz de Cristo. Ele foi enviado para salvar. Salvar, ou seja, Cristo foi enviado para libertar a humanidade. Mateus capítulo 1, versículo 21, um anjo aparece a José e diz: E dará à luz um filho, e tu chamarás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O anjo se manifesta a José falando de Maria, que Maria estava grávida e que José recebesse ela como esposa. Terceiro motivo pelo qual devemos ouvir a voz de Cristo. Ouvir a sua palavra proporciona vários benefícios, dentre eles a libertação do pecado e do diabo. Livro de João, capítulo 8, versículo 31 e 32, o Senhor Jesus diz: Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então observe que o permanecer na palavra de Cristo, nos ensinamentos de Cristo, vai proporcionar o conhecimento da verdade. Consequentemente, o conhecimento da verdade vai proporcionar à pessoa uma libertação contínua e permanente, uma purificação. Também vai proporcionar vida eterna. João capítulo 5, versículo 24 está escrito: Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna.
e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ouvir a palavra de Cristo vai proporcionar uma vida eterna, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de comunhão, de amizade com Deus, eternamente. E observe o que os apóstolos, ou melhor, João, testifica de Cristo. João, primeira carta, no capítulo 1, ele diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Então observe que ouvir o Senhor Jesus, ouvir a sua palavra, nos proporcionará vários benefícios. Portanto, queridos, ouve a recomendação do Pai para escutar o seu Filho Jesus Cristo.